Ok, já pode começar então, né? Aí. Ah, moleque, isso vai ser muito bom. Ok, boa tarde pessoal. Meu nome é Cristiano. Estou com o pessoal do GTD de Brasília hoje. E eu pretendo falar sobre o Notion para vocês. Eu, eu vou ficar de olho aqui no Telegram, então se vocês tiverem dúvida podem mandar suas dúvidas pelo grupo do GTD Brasília, que eu vou olhar lá e responder. Eu pretendo passar 1 hora e meia, 2 horas, por aí. É, eu quero apresentar o Notion para vocês. Se vocês quiserem poder dar uma olhada no site, é este daqui, notion.so. Vou mostrar como é que ele funciona, o que, que a gente pode fazer nele, é, e principalmente por que usar ele, né? Que como a gente vai ver, ele tem várias ferramentas aqui. E ele pretende ser uma ferramenta que junte tudo, né? É, pode ser que seja para você, mas eu espero que depois que você olhe isso aqui, você pense com carinho e utilize ele também, né? E depois que eu apresentar tudo, eu vou dar uma sugestão de como é que a gente pode utilizar o Notion com o GTD, para que a gente possa aproveitar melhor a ferramenta, porque tem muita coisa dentro dele. É, vamos mandar bala aqui então. Aqui no site vocês podem baixar o Notion se vocês quiserem, né? Tem a versão desktop que tem para Windows e Mac, que acho que não vai abrir agora, né? Tem aqui, você pode baixar para o Windows ou para o Mac. É, pelo que eu entendi, não pode ser que um dia remotamente assim saia para o Linux, para quem gosta de usar, né? Mas a princípio, na versão desktop tem para esses dois. Temos para iOS e Android também. E se você quiser, você pode acessar online, né? Ele, quando você acessa online aqui, quando você faz login, você pode entrar ou com sua conta do Google por e-mail e ele te manda pelo seu e-mail um código que você vai colocar aqui. Você não coloca uma senha. Eles te mandam um código que você entra e pode acessar o programa. Que aí dessa forma as informações vão ficar guardadas no seu próprio navegador. Isso pode ser algo que pode ser ruim para alguns, pode ser bom para outros, depende muito, né? Mas a princípio você não fica meio complicado para você acessar de qualquer computador se for pela versão do site. Para fins de demonstrações hoje, eu vou utilizar a versão desktop do Windows. Eu também uso a versão do Android, que tem no meu celular aqui. E, cara, assim, funciona praticamente igual, não tem muita diferença entre as versões do Android e do Windows. E a versão online também é muito similar à versão do desktop aqui. Então eu imagino que o que eu falar hoje não vai ser tão diferente se você estiver utilizando em outras plataformas. Tranquilo? Vocês podem mandar aí se eu estiver rápido demais, se tiverem dúvida, não precisa ter medo não, ok? Deixa eu dar uma olhada aqui, que parece que tem um pessoal que não está no grupo Telegram, mas está no Zap vendo também. Não está tranquilo aqui. Ok, vamos começar então. Eu preparei uma paginazinha aqui do Notion. Eu vou dar uma passada rapidinho aqui, mas para poder mostrar quais são as funcionalidades que ele tem e eu pretendo ir trabalhando um pouco nessa página aqui também para vocês poderem compreender como é que funciona. Tranquilo? Opa, tranquilo. O- ok, tranquilo. O Notion é esse programinha aqui que a gente está vendo, né, agora. É um software para organização e produtividade desenvolvido pela Notion Labs lá nos Estados Unidos. Notion Labs é uma startup que eles são bem legais. Já mandei uns e-mails já pro serviço, pro suporte técnico deles, né? Eles são muito gente boa e
o Notion como produto ele é realmente muito bom assim. Eu procurei o Notion porque eu acho que não só eu, mas algumas outras pessoas estavam tendo problemas com o Evernote, né? E essa foi uma sugestão que me deram, que eu comecei a utilizar, e cara, tá sendo muito bom de utilizar. E por quê? Porque o Notion, ele tenta juntar quatro funcionalidades, a princípio distintas, mas que casam muito bem aqui dentro. Uma que é a parte de anotações, que foi o que me trouxe para cá, né? A gente pode utilizar o Notion aqui para poder fazer anotações sobre vários projetos, né? Sobre o que você quiser aqui. Ele dá algumas ferramentas para você formatar seu texto de uma forma muito interessante. É, ele também pode funcionar como uma base de conhecimento, ou seja, as anotações que eu fizer aqui, elas podem ser compartilhadas dentro de uma equipe. Depois que eu passar por aqui, vocês vão ver que a versão gratuita não ajuda muito nisso, mas se você estiver trabalhando em uma equipe e quiser utilizar o seu sistema do Notion junto com a sua equipe, você pode. Você pode colocar mais pessoas dentro do seu workspace aqui, do seu espaço de trabalho, e todas as pessoas vão poder compartilhar todas as anotações e tudo que você fizer aqui. É mais ou menos o que faltava no Slack. Não sei se já utilizaram o Slack ou então o Rocket Chat também, né? Que é uma alternativa ao Slack. O Slack ele funciona como um chat, que em vez de você ficar mandando e-mail para seus colegas de equipe, você coloca todo mundo dentro do mesmo chat, e um chat que é bem profissional, ele conecta com várias ferramentas diferentes, e todo mundo ali da sua equipe fica sabendo das coisas, né? Só que o problema do Slack é que ele só tem um chat. Você pode colocar os documentos, pode colocar um monte de coisa ali dentro. Só que no final acaba que o seu conhecimento é o chat. Se você quiser recuperar alguma coisa lá dentro, você vai ter que ler toda a conversa dos seus colegas. E isso pode ser trabalhoso. No Notion a gente já não tem esse problema, porque você pode ter uma conversa com seus colegas por meio de uma aba de discussão, por exemplo. Eu posso colocar uma discussão nessa página aqui, que eu infelizmente não posso colocar, porque eu não vou discutir o artigo comigo mesmo, né? Mas se eu tivesse uma versão em equipes, eu poderia colocar uma discussão e a minha equipe poderia conversar sobre o projeto e sem estragar nada daqui dentro, né? Nosso trabalho continuaria compartilhado. Eu posso trabalhar com gestão de tarefas, eu vou mostrar depois que existem. Eu posso colocar, além de texto corrido dessa forma, né? Que já pode ser utilizado para fazer gestão de tarefas, eu posso colocar planilhas, eu posso colocar quadros. E esses quadros aqui são mais ou menos como se fosse um trelozinho, né? Um Kanban, onde eu posso ficar brincando aqui, trabalhar nos cards e, e, e dividir as tarefas. E esses cards aqui eles podem conter informações do mesmo jeito que, que o Trello funciona, né? Dessa forma, a gente pode dividir tarefas aqui e eu posso ter tudo isso numa página só. Eu posso ter o texto com as informações que eu quero, posso ter o quadro dividindo as minhas informações, eu posso colocar até um calendário aqui, quando a gente falar, ó, esse dia aqui, 29 de agosto, a gente vai ter que meter barra, a gente vai ter que fazer alguma coisa. Vamos se preparar para continuar esse dia aqui, a gente fazer alguma coisa. No meu caso, acho que não tem nada a fazer nesse dia, graças a Deus, senão você trabalhar, estudar. Então, fica tranquilo aí. E a quarta função é a parte de planilha e banco de dados. É, como eu falei, a gente pode colocar planilhas aqui dentro com informações e essas planilhas a gente pode. É como se tivesse um Excelzinho aqui dentro. Ele não é tão poderoso quanto Excel, né? Mas, cara, dependendo do que for, você já consegue quebrar um galho muito bom utilizando a planilha dele, a própria planilha que o Notion fornece pra gente. Sobre as versões do Notion, acho que é interessante falar isso. O Notion tem uma versão gratuita, ele tem um limite de 1000 blocos, daqui a pouco eu vou explicar o que é um bloco. E ele não tem opção de privacidade, ou seja, esse Notion do jeito que ele está aqui, é, acho que qualquer um pode ver desde que eu passe os links, né? Mas eu posso ter grupos de trabalho que sejam privados. Nesse caso, só quem for de algum determinado. Tem as opções aqui dentro, cadê? Mais fácil mostrar. Aqui. Só de quem for de algum determinado de endereço de e-mail, ou então, dependendo das configurações aqui, podem acessar, né? Mas a princípio, a versão gratuita não tem essa opção, né?
Mas o importante mesmo é um limite de 1000 blocos. Um bloco no Notion cada uma dessas páginas aqui, elas ocupam 2 blocos. Quando você cria uma página, ele vai ocupar 2 blocos. E cada uma dessas linhas aqui, por exemplo, essa linha aqui, que eu posso pegar e ficar mexendo de um lado para o outro, é um bloco. E sumiu, oxe. Não, Ctrl Z aqui. Aí, por exemplo, esse 1, 2, 3, 4, essa minha lista, cada um desses aqui é um bloco. Se eu apagar aqui e olhar depois, vocês vão ver que vão sumir certinho o número de blocos que eu tiver apagado aqui. Ou se eu tiver criado também, né? Aí você tem um limite de 1000 blocos para poder colocar no Notion se ele for gratuito. Quando eu criei o Notion, eu tentei exportar do meu Evernote o conteúdo e ele fez uma importação bem legal até, só que eu estourei o limite de 1000 blocos, então não pude exportar do Evernote. Tive que praticamente começar o sistema do zero e montar para que coubesse. Depois eu vou explicar como é que está organizado o meu sistema aqui, mas a gente já pode ver que eu estou ocupando, você pode ver aqui na parte de Settings e Members, configurações, né? Você pode ver o tanto de blocos que você está utilizando. No caso, eu estou utilizando 460 de 1000 blocos. É mais ou menos a metade. E curiosamente, estou com poucos projetos na minha vida, né? Isso é positivo ou negativo, não sei, né? Poderia estar ocupando melhor meu tempo. Mas, de toda forma, é mais ou menos metade, só que o que tinha no Evernote, e tem bastante coisa lá, porque eu utilizo o Evernote desde o tempo do ensino médio, faz muitos anos, estourou o limite de blocos. Talvez se eu utilizar o Notion somente com as coisas que da minha vida corrente, acho que fica suave. Dá para utilizar sem estourar o limite. Claro que depende de cada um, né? Se a gente pegar, por exemplo, o nosso Darlan aqui, né? Deus muito bom do GTD, Luciano também, parabéns para eles aí. Imagino que talvez eles estourem esse limite aqui fácil, fácil. Mas depende de cada um, né? Se vocês quiserem gostar, vocês podem pagar pela versão pessoal, que custa $4 por mês. E você ganha praticamente tudo. Você ganha as opções de privacidade, você ganha blocos ilimitados. Ele continua dando um limite de upload por mês, que eu não lembro de cabeça agora quanto é que é, porque... Vamos olhar aqui na parte de preços. Ah, não, você não... na versão gratuita tem um limite de upload de arquivos, 5 MB, né? Na versão pessoal não tem esse limite. Tem uma versão para equipes também, onde porque a versão pessoal só para mim você trabalha com grupos com somente uma pessoa. Na versão para equipes você pode colocar quantas pessoas você quiser no seu espaço para você poder compartilhar suas coisas. E tem uma versão empresarial que você pode conversar com eles. Eu não entrei em contato porque não me interessou por enquanto. Mas imagino que eles vão ter algumas opções bem interessantes aí para você poder incorporar o Notion ao seu espaço de trabalho. Enfim, vamos para a parte que interessa, né? Como é que funciona o Notion? No Notion, os nossos blocos, né, ficam organizadas em páginas. Cada um aqui no nosso canto esquerdo, eu posso até sumir com isso aqui se eu quiser, se eu quiser focar na página atual que eu quiser. Ah, não deu para ver a quantidade de blocos? Você vai aqui em configurações e membros, na versão desktop. Na verdade, qualquer versão, você procura por configurações e membros. Ele deve ter uma informação em algum canto falando sobre o seu limite de blocos, né? Aí aqui, imagino que dê pra ver aí pra vocês, se não der vocês falam, por favor. Mas aqui ele está falando que eu estou utilizando 459 dos meus 1000 blocos. E agora, né? Tranquilo. Deixa eu dar uma olhada rapidinho aqui na versão Android para ver se eu acho, mas eu tenho quase certeza que é do mesmo jeito. Mas enfim, enquanto está carregando aqui, você pode vir aqui no canto, você pode criar uma página vazia, né? Aí ele vai dar as opções para você. Quando você cria uma página, vocês viram que está com 459, se eu olhar agora deve ter 461. Não tem 460. É um bloco para criar uma página e depois quando eu selecionar um padrão aqui, se eu criar um padrão vazio, ele vai considerar que esse meu vazio aqui já é um bloco.
Então vai ficar com 461. No caso, eu não vou querer utilizar essa página agora, então eu vou apagar ela. Mas... agora carregou. Uh, não, no Android é no mesmo lugar. Você vai lá nas suas configurações, você consegue ver quantos blocos faltam, né? Vamos voltar agora aqui pro Telegram. Aí, ó, a Luciana já está com quase 820 blocos e não importou quase nada. Pois é, curiosamente minha vida está bem calma esses tempos, né? Acho que isso contribuiu para o Notion caber bem, para não estourar esse nível de blocos. Mas, cara, eu tô com a impressão de que esses 1000 blocos é pouco. Quando eu tiver condições de pagar isso aqui, eu pagarei essa quantia aqui bem grato, porque é bem útil a ferramenta. Aí, pois é, a gente criou as páginas e aqui dentro delas a gente coloca esses blocos. Esses blocos podem ser só um parágrafo de texto, né, como esse aqui ou como o outro. Nossos blocos podem ser listas, essas listas podem ser tarefas e tudo mais. Se a gente quiser colocar informações aqui, você pode vir aqui, pode clicar no maisinho, ou então quando você clicar aqui no texto, você já pode ir escrevendo direto, né? Então, por exemplo, eu vou vir aqui e vou clicar em Enter, vou colocar mais uma linha. Essa linha que eu coloquei já é contada como um bloco. Eu posso mexer ela do jeito que eu quiser. A princípio, eu posso clicar a barra e ele vai mostrar vários bloquinhos possíveis de serem colocados aqui. E a mesma coisa acontece no celular. Se você tentar criar um bloco no celular, clicando a barra, ele vai mostrar uma listazinha lá dentro para você poder escolher as opções que você quer. Aí tem um monte de coisa aqui dentro que você pode brincar aqui. Você pode colocar alguns blocos básicos, um bloco de texto, né? Você pode simplesmente colocar um texto, você não precisa colocar uma barra, você precisa escrever. Você pode criar uma subpágina, que vai ser algo muito importante daqui a pouco. A gente pode colocar a lista de tarefas, pode colocar um cabeçalho, pode colocar listas com números, a gente pode colocar citações, um divisor aqui, pode colocar um link para outra página. Mas à medida que você vai se acostumando com o Notion, você pode até ignorar isso aqui e partir para atalhos. Por exemplo, é, a estrutura básica do Notion ele segue isso daqui, o Markdown, que é como se fosse uma linguagem de programação, né? Para o pessoal que programa, né, um substituto para o HTML. Em vez de escrever o seu código em HTML, você escreve em Markdown e converte depois para isso aqui. No caso, ele utiliza no Notion para poder formatar os blocos dele. Então, por exemplo, se quiser criar uma lista, você escreve como se fosse escrever no Markdown. Você escreve um menos, dá um espaço, ele já cria uma lista e eu posso escrever qualquer coisa aqui que seja relevante. Se eu quiser apagar essa lista, eu só deleto essa linha aqui e sumiu, eu posso colocar outras coisas. Por exemplo, o cabeçalho no Markdown eu coloco com cerquilha, o jogo da velha, não sei como é que se chama isso aqui, eu chamo de sustenido. E quando eu der um espaço, ele já vai tratar isso aqui como cabeçalho. Eu posso colocar o texto que eu quiser aqui dentro. E da mesma forma, se eu quiser apagar este texto, é só eu vir aqui, deletar o meu textinho, uma hora vai sumir e tranquilo. Aí os blocos básicos do Notion são esses aí que eu falei, temos textos, nós temos listas, existem blocos de tarefas também, né? Que você pode vir aqui e ficar clicando para poder sumir ou com sua tarefa ou não, marcar como feito ou não. Nós temos listas numéricas, a gente pode ter itens blocos que escondem uma lista aqui dentro dele. No caso eu tenho essa listinha aqui, né? Que aqui dentro você pode colocar o que você quiser também. Aqui eu tenho um cabeçalho com um textinho, uma lista numérica, só para. Na verdade não, só tem um cabeçalho e esse textinho aqui dentro. Quando eu fechar, ele some, né? Minha lista aqui fora. Eu posso colocar uma citação aqui dentro. Isso aqui é uma citação do Randall Moore. Temos que citar nossas fontes, né? Tranquilo.
E além desses blocos básicos, podem ter esses outros blocos aqui que são tratados como páginas também, né? Eu posso ter, eu posso ter, por exemplo, uma planilha, né? Uma tabela. Essa planela funciona, essa essa planilha funciona como como uma base de dados, um banco de dados mais ou menos, né? Você tem que ter toda a planilha, você vai ter que ter uma coluna que identifique aquela linha. E aqui você pode mudar, né? Colocou como name, mas eu posso colocar como ID, como qualquer outra coisa. E ele pede que seja o título, que isso não pode mudar. E aqui as duas propriedades eu posso colocar o que eu quiser. Posso colocar, por exemplo, essa tabela como se fossem filmes que eu quisesse ver, por exemplo, né? Sei lá, gostaria de ver, sei lá, os Vingadores. Posso colocar aqui os Vingadores. Vingadores. E eu posso colocar propriedades para esse daqui. Deixa eu colocar um outro filme aqui, sei lá. Frozen. Eu estou ouvindo que alguém está assistindo Frozen aqui. E eu posso colocar propriedades para esses filmes aqui. E as propriedades aqui eu posso escolher. Eu posso dar um nome, eu posso colocar, por exemplo, sei lá, o ano. E a propriedade de ano, por exemplo, é o número. Eu venho aqui, escolho o tipo da propriedade e eu escolho aqui, o meu propriedade é o ano, então muito provavelmente é um número ou uma data, né? Vou colocar como se fosse uma data aqui. E aqui eu escolho a data porque ele vai aparecer. Mega Tubarão. Eu quase fui ver esse filme essa semana. Tem um amigo meu que recomendou pra ver, tem uma amiga minha que queria ver também. A gente ficou, pô, a gente podia ver, né? O Mega Tubarão seria engraçado. É, Mega Tubarão. O Mega Tubarão saiu esse ano, né? Vou colocar pra eu ver essa quarta-feira aqui, que acho que eu tenho essa quarta-feira livre. É, aí no caso, como é a data, né? Ele pode colocar eu posso colocar um reminder pra mim, né? Posso colocar no dia do evento, às 9 horas. Isso aqui você pode mexer também, não tem problema, né? Ele tem aquela mesma ferramenta do. Quando você trabalha com datas aqui, tem aquelas mesmas ferramentas do Google Calendar, né? Você pode colocar uma data final para indicar que isso aqui não é só uma notificação, né? Que é um evento que pode ter um começo, pode ter um fim. Você pode mexer no formato da sua data aqui, se você quiser. É bem trash. Imagina, né? Mega tubarão, tanto tubarão quanto tubarão, pelo amor de Deus, né? Os Vingadores, não sei quando é que saiu, mas eu posso vir aqui, posso mexer a data, colocar para uma data que eu quiser. Ele, a princípio, não deixa colocar para datas muito distantes no passado. Eu não testei isso aqui porque não. Se eu posso colocar passado, porque acho que não tem pra que eu ficar marcando datas no passado, né? Tem que marcar as coisas pro futuro. Colocar, eu vou ver aqui no dia qualquer, 2019, Frozen. Colocar pra um 2020 aqui, não sei. Também não deixa colocar tão longe assim. É bom saber, mas enfim. Dá para trabalhar aqui. E tem várias outras propriedades também, né? Você pode trabalhar com texto, que é só você escrever um textinho mesmo. Você pode trabalhar com número. Você pode colocar um select, ou seja, essa propriedade aqui você só pode escolher a partir de algumas opções. É, acho que eu tenho um exemplo aqui nas minhas próprias tarefas, inclusive. Será que eu tenho aqui? Não, eu tenho não. É, é só escrever aqui, né? Eu posso colocar, por exemplo, que esse fio, se eu colocar um select aqui, ele pode olhar, por exemplo, é, não qualquer aqui, sei lá, gênero, que um filme só pode ter um gênero, né? Aí, por exemplo, Os Vingadores é um filme de ação, por exemplo, né? E quando eu criar aqui, ele vai criar um gênero ação para mim. E quando eu for escolher o filme aqui, se eu o próximo filme, se eu quiser mudar para ação, eu posso colocar, ou então eu posso colocar um outro gênero. Ele não pode ter dois ou mais, só pode ter uma dessas opções quando for um select. Se você quiser que ele tenha mais opções, você pode usar, por exemplo, a propriedade multi-select. Tem outras propriedades assim, né, como date, você pode colocar uma pessoa, se tiver se houverem outras pessoas no seu espaço de trabalho, você pode citar elas aqui, né? Isso é importante se você quiser listar, por exemplo, uma lista de todas as tarefas que você precisa fazer, você coloca aqui quem são os responsáveis, pode aparecer aqui. Você pode colocar arquivos, pode colocar se é um checkbox, né, se uma tarefa foi feita ou não, pode colocar links, e-mail, que aí quando você estiver no celular ou aqui no desktop, você pode mandar um e-mail
direto para a pessoa. Você só clica aqui, ele já abre o navegador no seu e-mail para você poder enviar. Pode colocar um número de telefone. E tem umas opções avançadas aqui. Você pode colocar, por exemplo, uma fórmula aqui dentro, né? E essa fórmula ele trabalha com informações da própria tabela. Eu até tentei ver se ele conseguia trabalhar com planilhas diferentes, né? Eu tenho essa planilha aqui e eu tenho uma planilha em outra página. Se ele poderia utilizar informações de duas planilhas de páginas diferentes. E fica bem difícil. Eu não recomendaria fazer por aqui. Eu recomendaria utilizar um Excel ou alguma coisa. Eu recomendaria utilizar esse aqui se todas as informações já estiverem na planilha e for alguma coisa bem simples, né? Aqui dentro se for colocar, aí você pode colocar, quando você for colocar a sua fórmula, então a linguagemzinha própria dele aqui, né? Onde você pode colocar algumas opções, né? Com o pixel, números, né? Verdadeiro, falso, ele tem várias opções de matemática, várias funções lógicas, algumas funções para você poder trabalhar com texto, por exemplo, né? Você pode concatenar dois pedaços de texto, você pode juntar dois pedaços de texto, tem um monte de coisa aqui, não vou passar por aqui, né? Porque é bem. É, é bem. Vai ser detalhamento demais, né? Fica. Se vocês sentirem curiosidade, vocês podem ficar brincando aqui. Mas a princípio é bem tranquilozinho, você vai escolhendo as opções aqui e preenchendo a sua fórmula da forma como você preferir, pra você poder calcular o que você quiser aqui, né? Aí se eu não quiser essa coluna aqui, eu só posso vir aqui, no caso eu estou clicando com o botão direito do mouse e deletando a minha coluna. Aí se colocar Mega Tubarão aqui, como sugestão da Luciana, é um filme trash, Frozen é um filme infantil, né? Vou colocar aqui só para ficar preenchidinho mesmo. Toque está batendo. Além das planilhas, eu posso trabalhar com quadros, como eu falei, né? Esses quadros aqui, eles são bem similares ao, ao Trello, né? Eu posso vir aqui, ele já, quando eu criei um quadro, ele já criou alguns cartões para mim. Esses cartões eles trabalham da mesma forma como a planilha funciona, né? Eu posso dar um nome para esse cartão, por exemplo, vamos supor que eu queira fazer algumas coisas com o meu carro, né? O carro está com alguns problemas, eu quero trabalhar. Aí, por exemplo, eu tenho que trocar o farol do carro. Eu venho aqui e dou um nome para esse meu, para esse card aqui, né? Trocar faróis. E aqui eu posso colocar algumas informações que apareçam em todos os outros cards deste mesmo quadro. Por exemplo, esse status aqui é um select, né? Então quer dizer que é algo que eu não comecei, está em progresso ou está completo. Se não colocar nada, ele vai colocar numa lista, uma coluna, né? Que é sem status, essa lista vai aparecer em todos os seus quadros. E eu posso colocar alguém aqui também, um responsável, né? No caso que não tem. Esse aqui é algo que eu nem comecei ainda para fazer. E no caso, se a gente olhar, só vai ter eu, porque só tem eu no meu workspace mesmo. Posso colocar eu como responsável. Mas essa propriedade para mim não é interessante, né? Porque como eu sei que vai fazer, eu posso deletar ela e substituir por outra propriedade, como por exemplo, sei lá, o preço. Eu venho aqui, coloco o preço. O preço é um número. E ele tem uma opção aqui que eu posso especificar, inclusive, o tipo de número, eu acho. É aqui, ó, na opção de formatar o número. Ele. Oxi. Ah, enfim, eu vou colocar, por exemplo, para trocar os faróis, eu acho que eu vou gastar, sei lá, R$ 50 para trocar meus faróis. Aí, não é aqui no cantinho, ó, eu posso escolher a formatação que eu quero, se é uma porcentagem, se é um preço, colocar como sendo, sei lá, dólar, só para indicar que é um preço mesmo, né? Eu posso colocar outras coisas aqui também se eu quiser, né? Mas a princípio eu não. Isso aqui é só um exemplo, não vou colocar mais nada aqui não. Aí, por exemplo, como eu coloquei que eu não comecei ainda, ele já colocou para cá, para a minha coluna Not Started, né? Aí, por exemplo, outra coisa que eu comecei seria, sei lá, trocar o para-choque do carro. Vamos supor que tu bateram, supor, não, isso aconteceu comigo, né? Bateram no meu carro, eu preciso trocar o para-choque. Eu já comecei a fazer isso aqui, eu já comprei o para-choque, agora só tenho que mandar trocar. Isso aqui, por exemplo, é uma coisa que já está em progresso e está sendo bem caro, gastando, sei lá, por exemplo, 600 conto nisso daqui. Por exemplo, aqui eu já
Eu posso colocar um comentário nisso daqui também, que seria aquela parte de discussão que eu tinha comentado. Vou colocar um comentário aqui que a peça já foi comprada. Só para fim de demonstração. Porque quando eu colocar aqui, ó, vai aparecer o meu comentário, que a peça já foi comprada. E quando eu ler aqui, quando eu olhar aqui, eu vejo que já tem um comentário. Se tivesse mais alguma pessoa, vocês poderiam vir para cá e ver os comentários, no caso colocando isso aqui, para eu saber que agora só falta trocar o para-choque. A peça já foi comprada. E como eu coloquei que é algo em progresso, ele já colocou na coluna em progresso. Eu até poderia colocar outras colunas aqui que apareceriam como uma opção de status para eu colocar no card. É, eu posso colocar, por exemplo, uma coluna aqui de revisão, por exemplo. Pode ser que eu tenha feito alguma coisa, mas que eu precise revisar mais tarde. Como, por exemplo, sei lá, a troca de óleo do carro. Vamos supor que eu troquei o óleo do carro e eu vi que tá vazando óleo lá ainda, não tá muito legal não. Aí vou colocar com status que necessita de revisão e eu acho que vou gastar, sei lá, R$ 300 aqui, só para conferir. Aí como a gente pode ver, ele já moveu direto do status para a coluna nova que eu criei, que é o status de revisão. Só como exemplo, né, para vocês verem. E por fim, o terceiro tipo de bloco que serve como página também é o calendário, né? E aqui é bem direto, eu posso escolher uma data aqui, escolher um dia e funciona do mesmo jeito. Eu posso mexer nas propriedades, tá, dos blocos que vão aparecer no meu calendário. É, e essas propriedades a princípio vão aparecer para tudo que você colocar aqui dentro. Tem que ter um título, não vai ter nada especial aqui. Se pegar, por exemplo, dia 28, eu acho que eu tenho uma atividade lá na faculdade. Eu vou colocar aqui uma atividade da faculdade, só para mostrar que vai aparecer aqui, né? Alguma coisa no meu calendário. E ok, ele criou aqui a atividade no meu calendário. Aí criou uma atividadezinha aqui que eu não quero. Deixa eu apagar. Aí tem a atividade do calendário aqui. Isso daqui vai aparecer no meu calendáriozinho. O legal dessas páginas é o seguinte, apesar delas estarem aparecendo dentro da minha página, eu posso abrir elas como uma página em separado. Tem essa opção aqui, né? Abrir como uma página, que é uma setinha que abre aqui. E quando eu fizer isso, ele vai... Deixa eu ampliar isso aqui, né? Ele já vai abrir a minha planilha, a planilha que eu escolhi, como uma planilha com uma página separada, né? E se eu quiser, eu posso até trabalhar essa mesma página aqui com visões diferentes, que ele chama, né? Eu posso vir aqui e clicar para adicionar uma vista, e essa vista aqui pode ser de um quadro ou de um calendário, né? Aí, por exemplo, no caso como eu coloquei filmes que vão ser vistos em algum período do ano, eu posso colocar uma outra visão que seria o calendário, por exemplo, né? Que aí eu espero aparecer, inclusive já apareceu aqui, como eu já coloquei uma data e eu tenho um item que tem uma data, ele já transformou aquela planilha num calendário que está organizadinho para mim. Se eu for para uma outra data, no que eu coloquei, por exemplo, 10 de maio de 2019. Quem é que faz aniversário nesse dia? Se eu vier aqui no dia maio de 2019, já vai aparecer aqui o outro filme para eu ver, né? E se eu não quiser ficar para frente, se eu quiser voltar para o dia de hoje, vai ter uma opção aqui, hoje. No caso, ele já fez isso, porque como eu coloquei uma propriedade de data, ele já filtra essa propriedade de data como sendo próprio do calendário, né? E se eu quiser voltar para a minha visão do quadro, da planilha, eu volto aqui para a visão padrão. Se eu quiser voltar, ele faz um breadcrumb, eu não lembro o nome disso aqui em português. Que eu posso voltar para a página anterior que eu estava, né? Mas pelos próprios setinho também, né? Isso não é tudo complicação. E isso funciona para todo mundo. Essa planilha aqui, agora ela vai ter duas visões, uma de planilha e outra de calendário. E posso fazer isso para os quadros se eu achar necessário, né? Esse aqui, por exemplo, tem essa visão aqui de quadro, mas esses eu queira ver como sendo uma planilha, né? Essa aqui, tabela, planilha. Aí ele transformou todas as informações que eu tinha com uma planilha. Aí, como eu tinha falado, eu tinha criado
o status já vem no quadro. E eu criei a propriedade de preço. Agora ele colocou aqui, eu sei quais são, quanto que cada coisa que eu vou ter que fazer nesse meu projetinho aqui de cuidar do carro, quais são as coisas mais caras. Tá, essa aqui talvez inclusive seja uma visão mais interessante do quadro, mas às vezes você prefere enxergar ele como se um quadro mesmo, e ele já vai trocar aqui para você enxergar. O meu serve aqui para o calendário, mas eu vou passar por aqui. Por enquanto vocês têm alguma dúvida? Tá tranquilo? É, deixa eu dar uma olhada aqui nas redes sociais para ver se alguém comentou alguma coisa. Não, tá. Praticamente tá tudo certinho aqui com o pessoal. Ok, eu vou dar uma. Quantas pessoas tem vendo aqui? Duas pessoas. Ixi, tudo bem. Eu vou dar uma sugestão agora de como é que a gente pode utilizar o Notion com o GTD. É, a sugestão que eu vou dar vai ser essa aqui: trabalhar com três páginas principais, vamos dizer assim, né? Uma, uma para uma página principal, vou dizer assim, né? A princípio a gente pode criar uma página para cada uma dessas coisas que eu vou falar aqui, mas para poupar espaço eu vou colocar como sendo tudo numa página corrida, né? Vou colocar uma caixa de entrada aqui dentro, minhas próximas ações. Aqui eu achei interessante dividir minhas próximas ações por área de por, por área de foco, né? Eu tenho, por exemplo, Liberdade, que é uma empresinha que eu estou tentando montar. CGE, que é o emprego onde eu trabalho hoje, e as coisas dos meus estudos. Quando eu vou para a faculdade, eu vou lá para estudar tudo, não só as coisas da faculdade, mas, por exemplo, eu estudo japonês, estudo para concurso, tudo isso vai parar para essa minha área de foco de estudos aqui. Aí aqui eu coloquei para dividir uma lista que eu escondo quais são as próximas ações, né? Pegar aqui, próximas ações de estudos, por exemplo, né? E descobrir quais. Tudo isso aqui eu anoto na caixa de entrada, depois que eu vou limpando, eu só pego o meu bloco e arrasto aqui para dentro desse dessa lista toggle aqui. Aí aqui já tem algumas coisas que eu já fiz, quando eu fizer a minha revisão semanal, que vai ser depois do GTDeep, né? Eu vou limpar essas coisas aqui e vou saber o que é que cabe para colocar dentro das minhas áreas de foco. Se não couber, eu coloco aqui nessa lista de próximas ações, que graças a Deus está vazia. Fiz tudo que eu precisei fazer essa semana, fora dessas coisas aqui das minhas áreas de foco. E aqui eu coloquei o meu calendário também. Eu não coloquei tudo nesse meu calendário porque tem muita coisa. Eu não tive tempo de colocar tudo que tem lá no calendário do meu celular, no caso, né? É porque eu utilizo um aplicativo que não tem suporte para o Notion, que é o Ndu como calendário, né? Mas as coisas principais eu coloquei, né? Por exemplo, ontem eu participei de um evento chamado Dojo Day. O Notion avisou para mim no celular, ó, tá na hora de ir lá pro Dojo Day, bora? Ou não, bora. Notion também avisou que eu tinha que trabalhar aqui no GTDeep sobre ele mesmo, né? Aí, ó, dia 28 eu tenho uma atividade lá na faculdade, com uma conferência. O outro fim de semana vai ter uma atividade Made in Japan, que eu posso ir se eu quiser. E, enfim, tem o calendáriozinho que eu coloco as informações do grosso do meu dia a dia aqui, né? Eu não consegui descobrir ainda, se alguém souber, como é que faz para compartilhar informações entre calendários. A princípio eu acho que não dá para fazer esse colocar uns blocos, vamos dizer assim, cruzados, né? Ter duas informações do mesmo calendário, ter que colocar a mão aqui, mas acho que pro grosso das coisas funciona bem, né? E eu coloquei aqui também uma tabelinha só com o meu horário, só para desencarte de consciência mesmo, que eu gosto de ter, para olhar para as coisas aqui bem bonitinhas, né? Por exemplo, fim de semana eu tenho as tardes livres, né? Hoje não está livre, porque minha tarde é. Essa tarde eu estou utilizando para trabalhar com esse GTDeep aqui, né? Mas para os outros dias, tá, se tiver alguma mudança, apareceria aqui.
E aqui também eu coloco minhas informações de algum dia, talvez, algumas frases que são importantes para mim, né? Isso aqui é um ditado japonês, né? Que significa para você não esquecer de onde é que você veio. Então, a frase em si ela tem um significado bem profundo, é algo que eu gosto de carregar para mim na vida, né? E minha lista de algum dia, talvez, se vocês quiserem me chamar para ir para Dominos, qualquer dia deles eu aceito. Opa, escolhi errado. Caramba, tá escuro a imagem aqui. Deixa. É, além dessa página principal aqui, que é onde a princípio você vai passar boa parte do tempo, né? Colocar as coisas na caixa de entrada e quando for esclarecer as coisas daqui, né? A gente move para a lista de próximas ações, se elas não tiverem nenhum outro projeto, ou então já recorto daqui e colo na outra página de projetos. Aí tem uma página aqui que são os meus projetos, né? Para a tabelinha aqui, só para poder agrupar as coisas, a princípio eu tenho uma página para cada projeto. Figura eu. Como assim? É, Aí, por exemplo, vou pegar algum projeto aleatório aqui, por exemplo, o projeto edito sobre Notion, né? É um projeto que eu estava trabalhando. Esse aqui já é o produto final, né? Que é o texto que fala sobre o Notion. Mas aqui eu preferi escrever desta forma, né? Como se fosse um texto corridinho. Mas eu poderia criar a página aqui como sendo um calendário, como sendo um quadro, alguma coisa assim. É, entendi. É, pegar, por exemplo, o Dojo Day que eu já entreguei ontem, né? Esse aqui eu preferi colocar como se numa lista de anotações, né? Aí cada tarefa que eu colocava aqui, cada tarefa que eu colocava aqui, contrário, né? Às vezes eu tenho uma tarefa aqui, se eu visse que ela precisava de mais coisa, eu marcava como feito e anotava as próximas tarefas, as tarefas que vinham a partir dela, né? Aí, enfim, quando eu precisaria dessa página aqui de projetos, né, para eu poder criar subpáginas, que aí quando eu quisesse abrir meus projetos, eu só vim aqui, abriria e poderia trabalhar eles de acordo com o que eu quisesse. Aqui eu coloquei uma, uma tabelinha também para me organizar, só para quando eu estava brincando mesmo, mas nessa tabela, por exemplo, eu poderia colocar, além de, por exemplo, tags, por exemplo, a parte de financeiro, é, a parte sobre financeiro, o GTD Deep eu coloquei como sendo algo da empresinha que eu quero abrir, só para me organizar mesmo. Tem coisas da faculdade aqui, se eu tivesse mais algum trabalho da faculdade, por exemplo, eu poderia criar uma linha aqui e colocar como se fosse algo da faculdade. Eu poderia colocar mais uma lista, uma coluna, por exemplo, para falar sobre o contexto, né? Se fosse algo que eu pudesse fazer no trabalho, algo que eu estivesse fazendo em casa, algo que eu tivesse que fazer na oficina. Poderia colocar uma data para eu entregar o projeto, que eu poderia até colocar, por exemplo, uma nova vista aqui, né, para poder enxergar no calendário as datas de entrega de todos os meus projetos e, eventualmente, até poder filtrar pelas tags, quais são os meus projetos da faculdade que eu vou entregar, os projetos do meu trabalho, enfim, né? E além da. Aí eu vou ter a página de tarefas, a página de projetos e, por fim, a página de referência, né? Aí aqui eu separei como sendo uma página de referência para cada área de foco da minha vida, né? Eu tenho a referência do meu trabalho, a referência da empresa que eu quero abrir, isso que eu acho que eu posso abrir, não tem problema nenhum, não, né? Aí aqui eu tenho, por exemplo, né, tipo, os objetivos que eu tenho, os objetivos atuais que eu tenho para minha empresa, meus produtos. Aqui eu poderia colocar, por exemplo, uma lista de um quadro com tarefas, né? Coisas que eu estou fazendo agora, coisas que eu quero fazer um dia. Em vez de organizar com uma lista assim, poder organizar num quadro, poderia colocar algum calendário de eventos, se eu tivesse, se eu tivesse mais coisas para trabalhar com a empresa aqui, né? Nos meus estudos eu tenho, por exemplo, os horários das minhas matérias lá na faculdade, coisas do curso de japonês também, né, que eu tenho que fazer. E por aí vai, né? Dessa forma, o fluxo de trabalho, pelo menos para o Notion aqui, fica bem. Eu acho que fica simples, né?
quando você abre o aplicativo, ele vai entrar na sua página favorita aqui, né? Que eu não sei porque ele sumiu do favorito, mas ele entra na primeira página favorita aqui que você tem. Aí, se eu quiser, a princípio, se eu quiser anotar alguma coisa, eu anoto aqui na minha caixa de entrada. Inclusive, isso aqui é muito legal porque o Notion ele tem um suporte muito bom para trabalho offline. Eu não preciso estar conectado à internet agora, né? Eu não vou desligar a internet também, que vocês não vão me ver. Mas se eu não tivesse ligado na internet, ele apareceria um sinalzinho aqui de offline, eu poderia trabalhar e quando eu me conectasse à internet, ele já sincronizaria. Isso é interessante, que aí quando eu estiver andando na rua e alguém me fala alguma coisa que eu tenho que lembrar, eu já anoto aqui na caixa de entrada no celular, mesmo que eu não esteja conectado à internet. Que aí quando meu celular entrar na internet, ele já sincroniza tudo e quando eu quiser acessar no meu computador, ele acessa a versão mais atual que você enviou para o servidor. Nesse sentido, acho que o Notion é até mais inteligente que o Evernote, por exemplo, né? Que se você editar duas notas offline que não forem sincronizadas, o Evernote ele vai criar uma nota de qual é o nome? Uma nota de conflito, né? Aí você vai ter duas versões da mesma nota e você vai ter que trabalhar lá na. Vai ter que trabalhar para você saber o que tem de mais novo, o que é relevante, o que não é. Pelo menos pra mim, eu nunca achei isso muito. Não foi muito funcional. A forma como o Notion funciona de usar a atualização mais recente funciona melhor pra mim. Claro que depende de cada um, né? Aí uma vez que eu tiver que limpar a minha caixa de entrada, se for algo das minhas áreas de foco aqui, que são bem definidas, eu já coloco aqui dentro para próximas ações, ou só o que eu já comecei movo para ações incompletas, o que eu preciso checar mais tarde. Se não for, eu já coloco aqui nessa lista que está vazia, né? Aí, por exemplo, vamos limpar isso aqui, sei lá, é, colocar alguma coisa aqui, por exemplo, tem que limpar a tela do notebook, já é uma próxima ação que eu posso colocar aqui, e em vez de colocar com uma lista, eu já vou mudar isso aqui para ser uma lista de tarefas, né? Posso trocar a mochila, é algo que eu posso fazer daqui a pouco. Quando fizer minha revisão, eu já vou fazer isso aqui. Mas isso aqui, por exemplo, é uma tarefa que não está em nenhum projeto, né? Por separar um dia para separar os faróis automáticos com os consertados do carro. Já vou colocar como uma próxima ação e vou mudar aqui para ser uma tarefa. Se não quiser ficar mudando um de cada vez, eu posso até selecionar mais de um aqui e mudar o tipo deles de uma vez, né? Mas, enfim, esse bloco que não preciso mais, posso apagar. Eu já fiz um trabalhozinho assim. Quando eu for sentar para trabalhar, no caso que são coisas que eu vou ter que fazer em casa, né? O dia que eu estiver aqui em casa, eu abrir o Notion, já vai aparecer lá que eu tenho que limpar a tela do notebook. Opa, eu já pego o meu pano ali, já vou limpar. Pego um pano, um produtinho, limpo aqui a tela. Quando separar o dia, eu já vou ligar lá no mecânico para eu saber o que eu preciso fazer. Opa, olá, entra aí. Ok. Para eu poder. Esqueci até que tava falando. Vou ter que ligar pro mecânico. Não vou ligar agora, domingo à noite, pro mecânico, né? Sei lá, amanhã de manhã eu ligo para ele para poder marcar, saber quando é que eu posso ir lá para eu trabalhar. Aí, se for algo dessas minhas áreas aqui, eu já posso, quando eu for sentar, por exemplo, na faculdade para trabalhar, eu já vou poder ver quais são as próximas ações que eu tenho que fazer. Se for alguma ação de. Quando eu terminar as minhas próximas ações, minhas ações incompletas, eu posso ver se tem algum trabalho da faculdade que eu posso trabalhar. Aí daí eu já venho para a minha lista de projetos para, para poder conferir. O Darlan perguntou aqui, né, como é que eu utilizo os contextos na minha lista de próximas ações. Não, no meu caso, eu eu deixo bem separados os meus contextos por própria área de foco, né? Eu só trabalho, por exemplo, eu tenho aqui na minha agenda, eu posso ver que eu tenho alguns dias que eu fico de manhã aqui em casa. Aí aqui eu vou cuidar das coisas de casa, que são provavelmente a maior parte das minhas ações que não tem projeto são coisas de casa. Coisas da empresinha que eu estou montando. E é isso aí. As coisas eu vou trabalhar só no meu horário de casa. Quando eu chegar no meu trabalho, no contexto do trabalho, eu só vou trabalhar com coisas que são do contexto do trabalho e com as coisas do meu financeiro. Mas no caso,
Isso aqui é porque eu tenho um sistema que é até simples, né? Se não fosse tão simples assim, em vez de trabalhar com a lista solta assim, talvez seria mais interessante eu trabalhar como eu mostrei aqui, né? Com um quadro que tem duas visões, né? Onde eu colocaria uma planilha com as minhas próximas ações. Eu poderia colocar um status aqui, um status não, um select ou um multi-select, né, que fosse o meu contexto. Ah, as coisas financeiras eu posso ver em casa ou eu posso ver no trabalho. Eu poderia colocar os dois aqui, né? Rabiscar aqui, né? Não custa nada. Eu poderia criar alguma lista, por exemplo, criar aqui, por exemplo, um board, né? Poderia criar um board e aqui, além dessas opções de estar feito ou estar em progresso, eu poderia colocar mais uma opção para poder ver o contexto, quando eu tivesse uma visão de planilha, né? Que aí quando eu tenho a planilha aberta, oxe, por que tá? Enfim, depois eu vou isso aqui. Quando eu tenho a minha planilha aqui, eu posso, e eu abri ela com uma página separada, eu posso filtrar ou organizar os meus resultados, né? E eu posso filtrar eles por meio de um filtro qualquer, não sei o quê. E ele perguntou aqui também, né, se as minhas listas de próximas ações pode virar um calendário. Sim, ela pode virar um calendário. Além da minha visão aqui de... Essa aqui, por exemplo, nessa tabela aqui que eu coloquei com os filmes, eu criei uma visão de calendário, né? E se eu colocar uma data para essa minha ação, ela já pode surgir aqui dentro, né? Se fosse um bloco separado, já não daria muito certo, né? Ele teria que estar dentro de um bloco como se fosse uma página assim para poder aparecer, né? Mas eu acho que é muito a questão é overkill, né? Como eu tenho poucas coisas, né, para poder trabalhar com as minhas tarefas, eu acho que já fica complicado trabalhar com essas visões múltiplas daqui, né? Ele está agitando aqui, já ficar até de olho para a próxima dúvida. Eles vão ver se tem mais gente aqui. Hum. Ah, sim, nas listas soltas dá para arrastar aqui para dentro, né? Não, eu acho que não dá pra. Acho não, eu tenho certeza, não dá pra arrastar não, né? Porque esse bloco aqui, ele. Eu posso até tentar vir aqui e arrastar ele, mas ele vai criar uma linha aqui que não tem muita informação, né? Não tem nenhuma das propriedades que eu quero. Isso não é muito relevante, né? Deixa eu até voltar. Isso aqui era do quê? Acho que estava aqui, né? É, ele trabalhou com a página. Não, isso aqui não é uma página, não. Isso aqui é uma tarefa. Esclarecer a dúvida, tá? Quando você coloca aqui, ele já coloca como se não ele coloca como se fosse uma linha, né? Só que só com o nome, né? Aí não, ele não leva as propriedades para esse bloco aqui, né? Inclusive ele perde as propriedades. Eu já fiz esse teste já, por exemplo, se eu tivesse uma linha aqui da minha planilha, ou então se quisesse arrastar para o meu calendário. No caso do calendário não, se eu arrastar para o calendário, acho que ele cria uma propriedade que é data, mas se eu pegar esse mesmo bloquinho e arrastar para a planilha, ele perde aquela propriedade de data. Isso eu acho que não é muito interessante. Acho que é mais legal se trabalhar com as visões múltiplas, né? Inclusive aqui não tem muita coisa que dá para fazer, né? Acho que o máximo que eu posso colocar aqui para um bloco é colocar um comentário. Eu posso pintar as cores aqui também. Colocar esse negócio aqui, ó, vermelho. Não tem porque eu pintar de vermelho agora, né? Mas se eu quisesse um dia, por exemplo, eu poderia colocar. Posso mudar o fundo também. Mas para um serviço mais complicado, seria mais interessante trocar, realmente. Seria trocar essas visões aqui por uma visão múltipla, né? Posso até fazer brigar um pouco aqui, né, para ver se dá para fazer, né? Eu vou criar, por exemplo, uma tabela inline aqui, né? Que aí ele cria uma tabela que eu consigo ver dentro da minha página aqui, né? Se vocês olharem depois, você consegue criar uma tabela que não é inline, né? Uma tabela que tem uma página completa. Mas aí só vai aparecer um linkzinho para eu poder acessar
essa tabela aqui, né? Coloca aqui, olá. Aí aqui, quando eu olhar, ele vai só colocar o link para a tabela. Dependendo do caso, pode ser interessante, pode ser que não, fica por sua conta. Mas, no caso, eu quero que minha tabela apareça na página de tarefas, né? Eu posso colocar aqui, por exemplo, um nome ação, por exemplo. As tags, esse multi-select, eu vou colocar como sendo contexto. E aqui eu vou colocar um Advanced Relation, né? Relation serve para poder indicar um projeto. E como eu já tenho uma página para cada projeto, no Relation serve para colocar um link para outra página. E no caso, como eu já tenho uma página para cada projeto, eu posso colocar aqui nessa coluna sobre qual tarefa esse projeto aqui se trata, né? Eu vou pegar, por exemplo, as coisas de estudos aqui, né? Todas essas coisas aqui eu posso colocar aqui no... Opa, selecionei. Não, celular, página, eu vou colocar aqui dentro da minha tarefa. Das... Oxe, não, ele colocou tudo com uma coisa só, né? Tem que arrastar um por um. Aí, por exemplo, vou colocar aqui dentro uma opção de... Não, para com isso. Acho que é assim. Ah, ele criou uma linha aqui para cada um deles. Foi isso mesmo. Ele importou as informações de tarefa aqui, como se fosse um check, né? Para saber se está feito ou não. Eu não preciso dessas linhas aqui, deixa eu apagar elas. Por exemplo, essas coisas todas aqui, elas são do... Deixa eu ver se consigo editar em bloco. As coisas aqui, por exemplo, são do projeto de estudos, por exemplo, né? De estudos. Eu vou colocar mais uma opção aqui, que eu vou colocar como sendo um select, para ser o status, para ver se eu já consigo transformar isso aqui num quadro direto, né? Estudos aqui, deixa eu ver se consigo selecionar esse negócio, vou copiar e puxar para todo mundo aqui para colar. Aí pronto, todos aqui se referem ao meu projeto estudos. E o status, eu não comecei a fazer nenhum deles, né? Então vou começar a colocar aqui como sendo não, é, não começou. Status aqui, eu vou copiar ele, vou colar para os outros aqui. Tem algum outro aqui, tem uma senha completa de estudos? Tem. Eu tenho que fazer isso daqui. Vocês não assustem com o japonês não, tá? Pelo amor de Deus. Isso aqui é uma tarefa que eu tenho que fazer do curso japonês. Isso aqui eu tenho que marcar um horário com o coordenador para tirar algumas dúvidas com eles. Isso aqui, por exemplo, já não é do meu projeto de estudos, que já é de um projeto que é o Mitax. Aí quando digitar aqui em Mitax, já deve aparecer o projeto. Que aí quando eu quiser ver mais coisas sobre este projeto, eu posso vir aqui e clicar no link, né? Que eu não sei porque não está funcionando agora. Ah, não, funcionou, eu tenho que escolher o link lá. Aí aqui, por exemplo, eu já tenho mais coisas, né? Tenho uma lista com os projetos para poder aplicar, uma lista de próximas ações. Uma vez que eu tiver uma coisa pronta aqui, eu já copio já para o próximo. Eu já copio para essa tabela aqui, né? Isso aqui é para a tarefa para o projeto de estudos também. Essas coisas aqui que são japonês, por exemplo, eu só posso fazer no meu contexto de casa, por exemplo, né? Se bem que eu posso estudar japonês na faculdade também, então vou criar o meu contexto aqui. Agora, isso aqui é coisa do curso de japonês, eu posso colocar aqui, coisa aqui. Mas, por exemplo, as coisas da faculdade eu só posso fazer lá porque eu dependo de utilizar a internet da faculdade. Então, eu não posso utilizar no contexto faculdade. Vou colocar aqui. E isso aqui também. Eu não comecei a fazer nenhuma dessas coisas aqui. Ah, não, peraí. Essas aqui eu já comecei, né? Então eu vou colocar que elas estão em progresso. Isso aqui está em progresso.
Copiar essa aqui. Essa aqui também está em progresso, porque eu já mandei o e-mail, estou esperando a resposta, né? É, deletar. Agora que eu reparei, né? Se elas estão feitas, é porque não é porque não começou, né? Porque já está feito. Mesmo vale para essa tarefa aqui, ó, já está feito. A princípio, acho que não precisaria dessa coluna aqui, né? Vou deixar ela aqui só para o desencarte de consciência mesmo. Fazer um teste depois. E agora eu espero colocar a nossa planilha aqui como sendo PA. Espero que se eu criar uma nova visão. Ah, não, eu tenho que colocar também uma data para entregar essas coisas, né? Porque a princípio não tem data para nenhuma delas, não. Mas eu tenho uma coluna aqui que eu posso colocar a data aqui. Opa, data. Por exemplo, para esse projeto aqui, eu sei que eu posso enrolar muito tempo ainda para entregar ele. Colocar para eu trabalhar nele dia 1º de outubro, por exemplo. Só para. Essa data aqui não é real, tá? É só um exemplo, só que eu não lembro mesmo. Esses textos aqui já estão feitos, eu vou apagar, não vou colocar data. Essa lista aqui eu tenho que fazer ela até o fim dessa semana aqui, que eu lembro. É, esse livro aqui eu vou colocar um fim para mim mesmo. Eu vou ler ele até o sábado da semana aqui. Contactar os membros do grupo de sistemização. É o que é bom fazer logo, né? Porque eu preciso disso aqui para poder saber o projeto. Vou colocar para fazer amanhã mesmo, então. É, isso aqui também vou colocar para o sábado da outra semana aqui. E o horário com o coordenador, eu já mandei o e-mail, eu tenho que conferir de toda forma. Então eu vou colocar isso aqui para amanhã para eu já ver se eu dou uma apertada com o coordenador para poder conversar com ele, né? Agora eu espero que quando eu transformar essa minha lista aqui num quadro, por exemplo, ele vai mostrar todas as minhas ações com o nome e eu vou poder ver quais são os estados dela, quais são as que eu não comecei, quais são as que estão feitas, quais são as que não têm status. E quando eu transformar isso daqui em um calendário, que eu consigo enxergar dentro do calendário o que eu tenho que fazer ao longo do tempo, né? Vou colocar, por exemplo, criar uma visão de quadro aqui, né? Isso aqui é uma visão que dá o nome aqui, né? Tipo, visão. Vou dar o nome dessa visão aqui de status. E essa aqui eu vou dar o nome de tudo, que eu vou poder enxergar tudo como sendo uma planilha, né? Mas isso aqui fica ruim de ver. Ele fez. Ele conseguiu transformar isso aqui num quadro, ficou até bonitinho, né? Por exemplo, as coisas que eu não comecei já estão aqui, são essas quatro. E ele já mostra aqui qual é o projeto, ele mostra se isso aqui já está feito ou não, em que contexto que eu posso fazer. As coisas que estão feitas também já estão ali. Eu não tenho nada aqui sem status, né? E se eu criar um calendário aqui, vou criar aqui uma visão de calendário. Deixa eu mudar o nome aqui rapidinho. Isso aqui é o meu calendário, que vai substituir o calendário que tem lá embaixo, né? Eu espero que ele já tenha colocado aqui as coisas. Por exemplo, coloquei para amanhã, eu coloquei 2 testes para amanhã mesmo, né? Tem que mandar um e-mail para os grupos do projeto e dar uma apertada no coordenador para ele poder tirar minhas dúvidas, né? Dessa forma. Não estou fazendo uma revisão semanal ao vivo, né? A revisão semanal, como está no fim do mês, eu tenho que dar uma olhada no meu projetinho financeiro. E eu não vou abrir aqui porque vai ser bem triste, não só para mim, mas para vocês também. Mas, enfim, acho que a graça do Notion está nessa possibilidade aqui de trabalhar com a mesma informação, enxergando ela de formas diferentes, né? É, Agora eu tenho a minha informação que eu posso ver ela como sendo essa lista aqui, e que vai ficar muito grande se eu só pegar as informações da empresinha ou do trabalho e colocar aqui dentro, né? Mas tendo, se eu tiver essa lista muito grande aqui fica difícil de trabalhar, mas agora eu posso olhar nela de formas diferentes, né? Eu posso olhar nela como sendo um quadro de tarefas, eu posso olhar ela como sendo um calendário. E se eu abrir isso daqui como sendo uma página separada, eu posso filtrar isso daqui de várias formas, né?
vou criar um filtro aqui, por exemplo, se o meu contexto, por exemplo, for somente, deixa eu ver uma opção aqui, por exemplo, faculdade, as coisas que eu vou poder fazer na faculdade, no calendário. Aí, pô, isso aqui é tudo que eu posso fazer no meu calendário, na faculdade, olhando para a minha vista do calendário, né? E eu posso mudar isso aqui também para a minha opção de status, para o meu quadro status. Aqui tem tudo que eu posso fazer na faculdade. Se eu quiser ver, por exemplo, as coisas somente por exemplo, se o meu contexto for casa, eu vou poder ver somente as coisas de casa. Aí, por exemplo, eu tenho um texto aqui que eu já comecei a ler do japonês, e eu tenho outro texto aqui que eu já. Estão trocado, enfim. Isso que não faz muito sentido, né? Deixa eu trocar aqui. Isso aqui é pro sábado que vem. E isso daqui é o meu. É pro outro sábado. Ok. Só para o toque aqui. Mas agora eu estou filtrando somente aquilo que eu posso fazer em casa por essa tabela aqui, né? Fica bem melhor de ver do que se tivesse uma planilha. Que na verdade eu posso fazer aqui também, né? Eu posso adicionar o mesmo filtro aqui. Deixa eu colocar uma coisa diferente aqui só para fazer, por exemplo, todas as coisas são de um projeto, por exemplo, é, sou do meu projeto Mitax que eu falei ali, né? Eu vou poder escrever aqui e eu vou mostrar quais são todos os projetos, todas as ações que eu tenho aqui na minha lista de próximas ações que são do projeto Mitax. Só um exemplo aqui, né? Mas poderia ser por status, por contexto, e aí quais são as tarefas que estão feitas, não estão feitas, ou seguindo mais alguma outra propriedade que eu tenho aqui, né? É, eu posso organizar também, né? Se eu tiver algumas coisas que forem valores, por exemplo, né? Deixa eu voltar para o meu exemplo aqui do GTD Jeep sobrenome. Eu poderia listar elas pelo que seria esse caso aqui, né? Que eu tenho a planilha, eu posso vamos abrir com uma página separada. Eu posso organizar elas também por exemplo, o preço, eu quero o preço crescendo, né? Ou seja, esse aqui é o trabalho mais barato que eu posso fazer agora, né? Que seria trocar os faróis do carro, por exemplo. Aí, sabia que eu já fiz isso aqui, né? Pô, você estragar meu sistema, né? Tá de sacaninha, tá tranquilo. Deixa eu apagar essas coisas aqui, que eu não vou precisar mais. Mas, enfim, eu acho que o grosso mesmo do Notion é esse aqui, né? Além, eu posso colocar para essas ações aqui, eu posso colocar. Ah, o filtro tá ligado, né? Eu não quero filtro não. Tira o filtro. Quero ver tudo aqui mesmo, né? Eu posso trabalhar com arquivos aqui dentro, né? Mas acho que eu já até estourei o meu limite de envio de arquivos para esse mês, então não dá para mandar nada, né? Mas é o que poderia ser trabalhado também, se puder colocar arquivos aqui dentro. E alguém acabou de se inscrever, não sei quem é, depois eu vejo. Agora sei, vocês têm alguma dúvida? Querem mais sugerir mais alguma coisa? Mais alguma ideia? Deixa eu dar uma olhada nas redes sociais aqui. A princípio, tá tranquilo. Ok, então, pessoal, vou terminar por aqui então, tá? Eu vou guardar, daqui a pouco eu vou trabalhar um pouco no vídeo para poder colocar ele no YouTube, para vocês poderem assistir depois, né? Mas a princípio é isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma sugestão, reclamação, pode falar, né? Se eu tenho checklist, como assim? O Luciano aqui perguntou se eu tenho uma checklist. Ah, não, a checklist eu deixo para cada projeto, né? Assim, eu estava trabalhando com essa checklist aqui, que é a lista de próximas ações sem nenhum projeto, mas a ideia que eu tenho, pelo menos quando eu trabalho, é o seguinte, por exemplo, se eu for pro trabalho aqui, eu trabalho lá no CGE, eu vou olhar para os meus projetos que são do CGE, né? Deixa eu abrir aqui, por exemplo, a referência CGE, acho que só vai ter um projeto, né? É esse que caracteriza o edital universal.
Aí aqui eu olho para todos os projetos, vejo o que, é que eu tenho que fazer em cada um deles e monto no próprio dia a minha lista de próximas ações que eu montava aqui dentro, né? Ah, sim, uma checklist para fazer uma revisão semanal, por exemplo, né? Essa checklist eu tenho, mas eu tinha colocado ela no Evernote. Eu não coloquei ela aqui no Notion porque para poder economizar espaço, né? É o que eu até poderia colocar aqui dentro para poder fazer. Mas o grosso também, se for curiosidade minha, o grosso da minha checklist é limpar a caixa de entrada, organizar o calendário, chegar o que é que eu tenho que fazer naquela semana, se alguma das ações estão na minha caixa de entrada que vão parar mais lá para frente do calendário, né? E olhar na minha lista aqui de algum dia talvez, se tem alguma coisa que eu posso fazer, né? Essa semana, por exemplo, eu posso ir a Domino's. Não, mentira, não posso não, porque o salário ainda não caiu, né? Então vai ter que ficar para outra semana, né? É, fazer, por exemplo, eu gosto de fazer brinquedinhos de papelão, né? Aí esse aqui é uma coisa que eu poderia pensar em fazer, por exemplo, fazer minha moto de papelão. É uma que eu posso jogar pra minha caixa de entrada e ver o que eu posso fazer. A maquiagem da casa nova, ainda tenho que conversar com o resto do pessoal aqui de casa para ver possíveis mudanças, né? Mas na Evernote eu tinha uma lista do. Que eu só vou poder ver aqui no celular, né? Não dá pra ver aqui no computador. Mas bem que tem uma Evernote instalado aqui, eu posso ver. Mas eu prefiro não abrir para evitar algum. Me expor demais, né? Mas eu tinha ela sim. Mais alguma dúvida? Deixa eu ver como é que tá aqui. Ok, não, tranquilo. Qualquer coisa, eu tô no grupo do GTD, né? Lá no. Vocês podem procurar pelo Chris Joe Jr. Vocês vão conseguir achar pelo nick, Cristiano Alves da Silva Jr. É, pode mandar mensagem, e-mail, o que for, se quiser meu e-mail também. É, pode perguntar lá que eu faço. Ok? Obrigado. Tchau pra vocês.